Bom dia, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele e o assunto da nossa aula de hoje é verbos. Afinal de contas, o que é verbo? Verbo, de acordo com o enunciado, é uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Essa classe gramatical, ela é variável, isso significa que ela pode mudar. Normalmente, o verbo vai expressar uma ação. Normalmente. Isso não significa que ele só vai expressar uma ação. Por quê? Porque o verbo, ele também, além de indicar uma ação, vai indicar um estado e vai indicar também um fenômeno da natureza. Então, nós sabemos que o verbo, ele é variável. Ele pode ser flexionado. Essa flexão dele pode acontecer através de pessoa, de número, de voz, de tempo e de modo. Mas como identificar o verbo? Se eu sei que ele indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Pois bem, o verbo que indica uma ação, o nome já fala. Alguém vai exercer uma ação sobre determinada coisa, objeto, enfim. Por exemplo, a garota fez a tarefa. Quem é que fez a tarefa? A garota, né? Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Esse sujeito, ele vai exercer a ação sobre um determinado assunto. Neste caso, a garota, ela faz. Então, ela fez, né, no caso passado, nosso pretérito perfeito, ela fez a tarefa, então ela exerceu uma ação. Outro exemplo, a professora explicou o conteúdo. Essa palavrinha explicou está conjugado no passado, que nós chamamos de pretérito, neste caso o pretérito perfeito, né? Então, quando eu digo que a professora explicou o conteúdo, ela está exercendo uma ação. Por isso que o meu verbo ele pode expressar uma ação normalmente, mas também existe a situação de expressar um estado, no qual o meu verbo a gente vai conhecer como verbo de ligação. O meu sujeito não faz nenhuma ação, é um estado momentâneo daquele sujeito. Então, quando eu digo aqui, o céu está lindo, o céu não está exercendo nenhuma ação. Essa palavrinha está, né, o verbo estar, infinitivo, essa palavrinha estar, ela não exerce nenhuma ação sobre determinada coisa. Por isso que nós chamamos de verbo de ligação. Por isso que nós chamamos de verbo que indica estado. Há também fenômenos que acontecem na natureza, o nome já fala, né? Nevou, ventou, relampejou. Essas palavras que nos remete diretamente à situação de fenômeno na natureza também são conhecidos como verbo, tá? Então, aqui, por exemplo, nevou. Nevou no sul de Santa Catarina. Então, eu tenho aqui um fenômeno que acontece nesse lugar, um fenômeno da natureza. Então, eu sei que o meu verbo, normalmente, ele vai indicar uma ação, mas há também a possibilidade de indicar um estado e um fenômeno da natureza. E essa definição e essa indicação, ela pode ser variável, assim como o nome já fala. Pode ter a possibilidade de ser flexionada em pessoa, pode ter a possibilidade de ser flexionada em número, em voz, né? Nós vamos aqui nos ater como exemplo de o verbo estudar, tá? Esse verbo estudar conjugado no presente do indicativo. Aqui já fala, presente do indicativo. Então, eu vou utilizar sempre para a conjugação de verbos, eu vou utilizar os pronomes pessoais do caso reto. Quem são esses pronomes pessoais? O eu, o tu, o ele ou ela, o nós, o vós, o eles ou elas. São esses pronomes pessoais aqui que eu vou utilizar sempre para conjugar qualquer verbo, tá? Então, esse pronome pessoal aqui, do caso reto, vai me identificar se o verbo vai ficar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa.
Por isso que já falo que ele pode ser flexionado em pessoa. Quem são essas pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aqui está bem dividido. O eu, o tu e o ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O nós, o vós, o eles ou elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós temos aqui o radical, né, de todo do verbo estudar, que sempre vai ser o mesmo. E aqui está conjugado de cor azul, tá vendo? Estão vendo? Essa corzinha vai mostrar como que vai ficar o final do meu verbo no presente do indicativo. No caso, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo do verbo estudar no presente do indicativo, conjugado na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Eu também posso flexionar o meu verbo em voz. Nós temos 3 tipos de voz. Voz ativa, na qual o meu sujeito exerce uma ação. A voz passiva, na qual o meu sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva, na qual o meu sujeito exerce e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, na minha voz ativa, eu tenho aqui: o cachorro mordeu o pé do menino. Quem é que está fazendo uma ação aqui? O meu sujeito, o cachorro, está fazendo o quê? Ele mordeu o pé do menino. O sujeito, ele exerce uma ação sobre alguém, aqui no caso, o menino. Então, quando o meu sujeito faz uma ação em alguém, sempre vai ser voz ativa. Aqui no caso, eu tenho o verbo conjugado também no pretérito perfeito. Ele já fez essa ação. Ele mordeu, ok? Agora, na voz passiva, o meu sujeito ele vai sofrer a ação. Ó, o menino foi mordido pelo cachorro. Então, quem é que foi mordido? O menino. Eu tenho aqui o meu sujeito que vai sofrer a ação. Neste caso, pelo cachorro, nós chamamos, na análise sintática, de agente da passiva, tá? Sempre introduzido pela preposição, ok? Então, o menino, o que aconteceu com o menino? Ele foi mordido. Eu tenho aqui uma locução verbal, tá? Essa locução verbal, o que é, né? Essa locução verbal é a junção de 2 verbos, 2 expressões verbais, com uma só identificação, com uma só função. Ele foi mordido. A professora Adriele está explicando. Então, eu tenho uma locução verbal. Um único verbo, nós chamamos de verbo. Agora, quando eu tenho a participação de 2 expressões verbais, nós chamamos de locução verbal. Há também a voz reflexiva. A voz reflexiva é como se fosse um reflexo. Quando eu vou me olhar ao espelho, eu exerço a função de me olhar, né? De ficar me mirando, e ao mesmo tempo eu sofro a ação, tá? Aqui, ó, o menino cortou-se com a faca. Eu tenho o verbo cortar-se, né? O menino cortou-se com a faca. O menino exerceu a ação de segurar a faca, se cortar. E ao mesmo tempo que ele exerce a ação de se cortar, ele sofre, porque ele é cortado pela faca, entende? Então, eu tenho essa distinção também, essa flexão de verbo através da voz. Falamos em pessoas, falamos em voz, falamos sobre a definição. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as formas nominais. Em se tratando de formas nominais, eu tenho 3 tipos. Eu tenho o infinitivo, que é demarcado pela presença do R ao final de cada palavra. Esse infinitivo, eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho terminado em ar, que é a primeira conjugação, e eu tenho terminado em er e em ir, tá? Então, toda vez que eu ver um verbo terminado em ar, em er e em ir, este verbo está com a sua forma nominal no infinitivo. Isso significa que ele está sem conjugação, ok? Eu também tenho a forma nominal no particípio, diferente
do infinitivo, que termina em R, o particípio termina em ado e em ido, tá? Então, eu já não tenho mais cantar, comer e sair. Eu já tenho cantado, saído e comido, bebido, partido, caminhado, beijado, namorado. Então, eu tenho agora o ado e o ido. Eu também tenho a minha forma nominal no gerúndio, que termina com NDO. Isso significa que o gerúndio, o nome já diz gerúndio, ele vai identificar uma ação que está em progresso. O que é uma ação em progresso? É uma ação que está ocorrendo no momento da fala. A professora está explicando, o garoto está saindo, o cachorro está mordendo, eu estou estudando. Então, quando termina com NDO, significa que essa ação está em progresso. No momento da fala, ela ainda acontece. Eu tenho cantando e não mais cantado. Eu tenho comendo, eu tenho saindo, eu tenho bebendo, ok? Então, eu tenho essas três formas nominais. Reparem que quando eu vou indicar que o meu verbo ainda está em progresso, a minha ação no caso, né? Eu tenho uma locução verbal. Então, a professora está explicando, o menino está fazendo. Então, eu tenho uma locução verbal junto ao verbo principal. Ela está cantando, ela está fazendo, ele está comendo, o garoto está saindo. Eu tenho a presença do verbo estar com o cantar, que é o meu verbo principal. Esse verbo aqui, ele vai funcionar junto com o outro como locução verbal. Então, está certo? Então, eu tenho essas três possibilidades de formas nominais. A título de exemplificação, eu tenho aqui o verbo estudar, né? Esse verbo estudar aqui, ó, terminou em ar. Isso significa que ele está no seu modo, na sua forma nominal do indicativo, ok? E esse, aliás, do indicativo não, do infinitivo. Neste caso, o verbo estudar está no infinitivo, porque terminou em R. E como ele faz parte do verbo da primeira conjugação, ele está conjugado na primeira, que sempre vai terminar em ar. E na segunda, sempre termina em er e termina em ir. Neste caso aqui, eu tenho o verbo estudar, ok? Além das formas nominais, eu também posso ter outras formas de flexionar o verbo, que é a flexão de tempo, que eu tenho o verbo terminado, o verbo no presente do indicativo, no pretérito, eu tenho no pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Por exemplo, no presente do indicativo, eu vou falar eu estudo. No pretérito, que é uma ação que já aconteceu, eu tenho ali o pretérito perfeito, que a professora fez a atividade, o aluno estudou, ok? Agora, no meu pretérito imperfeito, geralmente o meu verbo vai terminar em ava ou em ia. Ela fazia a tarefa, o menino caminhava pela calçada. E o pretérito mais que perfeito, ele termina em ara, estudara a lição, fizera a lição. Há também conjugação no futuro do presente e no futuro do pretérito. Eu farei a atividade, eu estudarei a minha lição. E o meu futuro do pretérito, eu estudaria, eu faria a lição, ok? Então, fora a possibilidade de conjugar em tempo, eu também tenho modo, que é o modo indicativo, que vai identificar o momento da minha ação, indicar que momento que é, se é presente, se é pretérito, se é futuro. Há também o modo subjuntivo. Esse modo subjuntivo, ele vai identificar uma possibilidade, uma hipótese, né? Se eu, né, sempre essa presença desse se indica que ele está conjugado no meu subjuntivo. Se eu pudesse, eu faria as atividades. E também eu tenho o meu modo imperativo, o nome já fala, ele tem como função
dar uma ordem, um pedido, fazer um conselho, né? Então, não jogue lixo no chão, saia desta sala, não pise na grama, leia com atenção a atividade. Então, eu tenho essas possibilidades também de modo. Então, fazendo uma retomada bem breve, eu posso conjugar o meu verbo que é variável, eu posso flexionar este verbo, flexionar em voz, ativa, passiva e reflexiva, em pessoa, singular, ou pessoa se essa pessoa se for primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, que nós chamamos de número também. Eu tenho modo indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? E eu tenho as minhas formas nominais, que são no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Espero que tenham gostado dessa aula. Dê o like ou dislike. Caso tenham dúvida, escreva na descrição desse vídeo logo abaixo. Muito obrigada, até a próxima!